Imagina descobrir que o maior vilão da sua vida não está lá fora. Não é o governo, não é o seu chefe, não é sua ex. Ele mora dentro de você. E o pior, quanto mais força você faz para ignorar a existência desse vilão, mais forte ele fica. Existe uma frase do Carl Jung que resume tudo isso de uma maneira brutal. Ninguém fica iluminado imaginando figuras de luz, mas sim se conscientizando da escuridão. E quando ele fala em escuridão, ele está falando daquilo que você passa a vida inteira fingindo que não existe em você. Desde cedo, a gente aprende que, para ser aceito, tem que caber num molde. Tem emoção que é feia, tem desejo que é errado, tem pensamento que não pega bem, raiva não pode, egoísmo vergonhoso, ambição pecado. E aí você faz o que qualquer criança inteligente faz para sobreviver. Você abafa tudo isso e cria uma máscara, uma versão socialmente aceitável de você mesmo. Jung chamava essa máscara de persona. O problema é que tudo aquilo que você reprime não some, vai para o malheiro da nossa mente. Porque, malheiro é aquela parte do armário que a gente guarda tudo aquilo que não quer ou não pode se livrar, mas ao mesmo tempo não quer ficar expondo para os outros ou lembrando que existe. E esse malheiro mental é o que o Jung chamou de sombra psicológica. E aqui que está o ponto mais desconfortável de todos. A sombra não é um compartimento exclusivo para características e comportamentos que o senso comum entende como errados. Ela também pode abrigar os nossos potenciais criativos, capacidades adormecidas, talentos ignorados e desejos que nunca foram realizados. Não porque sejam errados, mas porque em algum momento a gente passou a acreditar que eles eram inaceitáveis. Um exemplo bem comum disso é aquela pessoa que nasce com um talento artístico fora da curva e que se vê obrigada a entubar essa característica de tanto que a família botou na cabeça dela que isso é coisa de vagabundo e que ela devia era focar numa profissão de alto valor, tipo médico, advogado, engenheiro, etc. E quando você se recusa a olhar para a tua sombra com consciência, ela começa a agir sozinha. Você acha que está no controle, mas não está. Ela acaba vazando no formato de explosões emocionais, sabotagens, ressentimentos, más decisões e aquilo que eu chamo de hipocrisia relativizada, que é quando você pratica aquilo que condena, só que usando um argumento que torna aquilo válido no seu caso, só no seu caso. É o vulgo 2 pesos, 2 medidas. É por isso que certos vilões da cultura pop mexem tanto com a gente. Darth Vader, Coringa, Dark Link. Eles são muito mais do que inimigos externos. Eles são espelhos que representam exatamente aquilo que o herói tenta negar nele mesmo. O Coringa, por exemplo, ele é a sombra do Batman. Ele encarna tudo aquilo que o Cavaleiro das Trevas reprime para sustentar a cruzada dele contra o crime. Caos, libertinagem, sadismo, etc. Enquanto o Batman vive de controle, disciplina e autocontenção extrema, o Coringa é uma versão sem freio, sem estrutura. Eles são muito mais do que inimigos. Eles são polos opostos de um mesmo eixo psicológico. Não é à toa que o Batman que ri é tão assustador, porque ele representa tudo aquilo que esse herói podia virar se a sombra dele assumisse o comando. Inteligência sem ética, estratégia sem compaixão e poder sem limites. Ele é a prova narrativa de que a linha que separa o herói do monstro não é moral, é psicológica. E olha que curioso. Todo herói que se recusa a encarar a própria sombra paga um preço. Ele enlouquece, fica rígido, moralista, quebrável e por aí vai. Quando você não assume a tua própria escuridão, você projeta. Você começa a enxergar no outro tudo aquilo que está reprimido em você. Sabe aquela velha máxima de que todo homofóbico é um gay enrustido? Ela não está totalmente errada, só que ela está muito simplista. O que acontece? Sim, existe a possibilidade de uma pessoa ser homofóbica porque ela se recusa a aceitar a própria homossexualidade. Mas também existe a possibilidade da pessoa ser homofóbica porque ela tem inveja da coragem que os homossexuais tiveram para assumir quem eles são e viver com autenticidade, porque ela mesma escolheu viver como um NPC da vida real, seguindo o caminho da conformidade e se submetendo às expectativas dos outros. Ou seja, nem sempre a projeção denuncia identidade reprimida. Às vezes, ela pode estar denunciando potência reprimida. Não é sobre ser aquilo que você odeia no outro, mas sobre não ter sido quem você poderia ter sido.
Quando a sua persona fica excessivamente unilateral e a tua sombra atinge o ápice da força, ela arromba as portas que estavam contendo ela e vira uma força imparável de destruição, que nem o fanático dos X-Men. Esse fenômeno se chama enantiodromia, que é quando a personalidade dá um giro de 180 e você vira tudo aquilo que você estava reprimindo. O exemplo mais comum desse tipo de evento são aqueles indivíduos que vivem se anulando para agradar os outros, achando que isso vai conquistar o respeito e a atração dessas pessoas. Eles passam tanto tempo cedendo e nunca recebendo nada em troca que, de repente, eles explodem e resolvem abraçar o egoísmo com força total, sem meio termo, sem critério. Isso não é evolução, é compensação inconsciente. Não é integração de sombra, é a sombra assumindo o volante porque ela nunca teve espaço para existir de uma maneira consciente. Tenso, né? Mas e aí? Como trabalhar a própria sombra e se prevenir contra os estragos em potencial que ela pode causar? 2 dicas. Número 1. Quando você sentir um incômodo desproporcional com alguma característica ou comportamento alheio, a pergunta certa que você tem que se fazer não é o que essa pessoa é, mas sim o que eu estou sufocando em mim para eu me irritar tanto com isso. E número 2, desconfia das suas próprias motivações. Nem tudo que você chama de altruísmo é altruísmo. Nem toda boa intenção é tão boa assim. Às vezes é inveja disfarçada, às vezes é necessidade de validação, às vezes é sede de controle. Dói assumir? Dói. Mas essa dor é muito mais intensa quando a pessoa cai no erro de permitir que uma única característica negativa defina toda a identidade dela. Tipo assim, se eu sinto inveja, então eu sou uma má pessoa. Calma aí. Uma coisa é sentir inveja. A outra é você ser uma má pessoa. O correto nesse caso é você pensar assim: cara, eu me esforço muito para ser bom, mas ainda tenho problemas com inveja. Repara que aqui eu isolei o problema. E agora vem a parte mais interessante. Continuando a pergunta: como que eu posso canalizar essa inveja de uma maneira positiva? E é aqui que o jogo vira, porque inveja é admiração mal resolvida. O invejoso, ele quer rebaixar o outro ao próprio nível para não ter que crescer. O admirador faz o oposto. Ele observa, aprende, modela e cresce. No momento que você encontra uma canalização consciente para os elementos da tua sombra, é como se você tivesse quebrado aquele feitiço que deixa o mundo mais feio. Que nem no filme Mortal Kombat, de 95, quando eles derrotaram as forças do mal e o submundo começou a se transformar. A luz voltou, a atmosfera ficou mais leve, a sensação de opressão sumiu e por aí vai. A mesma coisa acontece na mente. Não porque tua vida ficou perfeita de uma hora para outra, mas porque você parou de lutar contra a sua própria energia. O que antes aparecia como sabotagem, ressentimento ou conflito interno, passou a trabalhar a seu favor. Integrar a sombra não é você virar santo, é você virar inteiro. Isso pode ser assustador no começo porque te tira do conforto de sustentar aquela imagem bonitinha, arrumada, socialmente aceitável. Em contrapartida, isso te devolve energia, presença e autenticidade. Quem passa a vida inteira fugindo de si mesmo pode até continuar existindo, só que vira um zumbi, vivo por fora, morto por dentro. Então, a pergunta que fica não é se você tem uma sombra, isso todo mundo tem. A verdadeira pergunta aqui é: até quando você vai permitir ser uma marionete daquilo que você se recusa a nomear? Um grande abraço e reescreve tua história.